Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em movimento. O Viver Mais começa com um questionamento. Você sabia que no Ceará existem mais de 1 milhão de pessoas acima de 60 anos de idade? Você sabia também que na última década o número de pessoas acima de 60 anos cresceu mais de 50%? E para a gente falar sobre esse assunto, eu estou recebendo hoje aqui no Viver Mais a promotora de justiça, doutora Edna Mata, que atua na defesa do idoso e da pessoa com deficiência. Doutora Edna, seja muito bem-vinda ao Viver Mais. Muito prazer. Gostaria de agradecer o convite para participar do programa, pois a temática é relevante para a sociedade e é um tema que hoje todos têm que atentar. Tem que tentar. Diante do aumento da expectativa de vida das pessoas, né? Sem dúvida, doutora Edna. E eu também trouxe a senhora aqui porque este ano, agora no dia 1º de outubro, o Estatuto do Idoso completa 15 anos, né? O que mudou para as pessoas que são denominadas idosos com a criação do Estatuto, hein, doutora Edna? O Estatuto do Idoso, ele veio para afirmar direitos. Então, o Estatuto, nesses 15 anos, ele assegurou alguns direitos importantes. Houve alguns avanços na questão do direito da pessoa com mais de 60 anos, o que é considerado pelo Estatuto pessoa idosa. Por exemplo, você vê claramente vagas preferenciais, meia entrada nos estabelecimentos de diversão, cinema, teatro, clubes, etc., shows. A questão da preferência no atendimento, nos bancos, supermercados, são alguns direitos que as pessoas às vezes podem achar que é privilégio, mas não é, porque nós devemos entender que uma pessoa, por exemplo, com 70, 80 anos, que o Estatuto é a partir dos 60. A partir dos 60. Mas uma pessoa com 90, com 80, com 70, ou que tem alguma dificuldade de locomoção, ficar numa fila 1 hora esperando, realmente não é a coisa correta. A vaga preferencial nos assentos. Existem países que não têm essas coisas, mas é porque as pessoas respeitam naturalmente pela questão da cidadania. Não precisa de uma lei, Não precisa de uma lei, mas agora, no Brasil precisou. Doutora Edna, o Estatuto tem mais de 100 artigos, né? São 113, se não me falha a memória. A senhora acredita que, apesar desses 15 anos, falta incluir algo ainda dentro do Estatuto para dar mais atenção a pessoas nessa faixa de idade? Eu costumo dizer que as leis brasileiras são muito boas, muito bem feitas. O que falta é dar cumprimento a essa lei. Ao invés de aumentar os artigos, eu sugiro que se aplique os artigos. Se coloque em prática, porque nós temos muita coisa que é violado o direito do idoso, que não é por falta de lei, é por falta de política pública, por conta da exclusão social, questão de educação. Por exemplo, eu acredito que seria interessante, sem mudar o Estatuto, mas na própria lei de diretrizes e bases ou na lei da educação, se incluir uma disciplina nas escolas para a questão intergeracional, para que o jovem aprenda a conviver com o idoso. Porque aprenda sobre o envelhecimento para ele mesmo, saber como envelhecer saudável, como envelhecer com saúde, como se relacionar com os idosos, como não abandonar esse idoso, seu familiar, como se sentir naquela obrigação de dar amor e assistência a essas pessoas idosas. Quando você tem a vaga preferencial, quando você tem a meia entrada para o idoso, é para incluí-lo na sociedade. Ele se sente seguro. Quando você tem a passagem gratuita, que nós sabemos que uma passagem gratuita para um idoso com mais de 65 anos significa que toda a sociedade paga essa passagem no custo do transporte coletivo. Mas para que é isso? Para que o idoso se mobilize mais. Nós não temos mais aquele idoso escondido dentro de casa. Esperando a morte chegar. Esperando a morte chegar no fundo de uma rede. Não tem mais aquela vovozinha que fica em casa cuidando dos netos, fazendo crochê. O idoso hoje participa de cursos educativos, de atividade física, de eventos culturais. Então, existe uma série de propostas nesse sentido para você ter qualidade de vida na velhice, porque não é bom você viver 80 anos se você não tiver uma qualidade de vida, não fizer parte da sociedade. Sem dúvida nenhuma. Doutora Edna, e também hoje aqui no Viver Mais eu conversei
com o historiador e filósofo contemporâneo Leandro Carnal. Ele esteve recentemente aqui em Fortaleza e falou sobre felicidade e liberdade. Tem tudo a ver com essa fase da vida. A gente quer ser feliz, aliás, em qualquer fase. Quer ser feliz, quer liberdade. E eu vou só dar um tempinho aqui para a gente ouvir o que o Leandro Carnal disse a respeito desse tema. Se é possível, se existe uma fórmula para a felicidade e para a liberdade. Uma fórmula não pode existir. É impossível você aplicar a 7 bilhões e meio de seres humanos um modelo, porque o ser humano a gente poderia chamar de randômico, aleatório, fora de controle. Então, toda pessoa que diz que tem uma fórmula está equivocada. Porém, nós temos filósofos, religiosos, pessoas sábias que refletem sobre caminhos a não seguir e fazem perguntas, que é o que eu farei bastante essa noite. Perguntas que levam as pessoas a descobrir se um caminho é melhor do que outro, ou o que deve ser evitado, ou o que eu posso reforçar, e cada um precisa adaptar. Se você prefere uma metáfora boa para as pessoas que nos ouvem, é uma receita. Uma receita tem uma quantidade fixa de ingredientes. Todas as vezes que um cozinheiro for fazer a receita, ela sairá diferente, e sairá diferente de um cozinheiro para outro. Resultado, existem fórmulas, elas nunca dão certas no atacado. Cada um tem que buscar a sua, né, professor? Precisa. A grande questão é você ouvir muita gente. Eu recomendo que o modelo ideal é como a jovem mãe que tem o primeiro filho e escuta a sua própria mãe que criou vários filhos, que escuta a sua avó que criou vários filhos, que escuta as amigas que criaram filhos, mas nenhuma delas sabe como funciona o filho daquela jovem mãe. O filho daquela jovem mãe nenhuma outra mãe teve. Então essa é uma experiência única. Eu devo escutar o máximo possível de pessoas. Sempre. É arrogante e autoritário não escutar. Porém, é absolutamente infantil seguir um modelo apenas. Daqui a pouco tem mais, eu conversei, fiz outros questionamentos ao Leandro Carnal, enquanto isso eu vou continuar aqui a minha conversa com a doutora Edna Mata. Doutora Edna, aqui em Fortaleza, no Ceará, existe apoio ao idoso, né? Existe onde se reclama, existe uma assistência dentro da promotoria. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre isso. Nós temos o idoso, quando ele tem seu direito violado, ele tem várias formas de reclamar. Ele tem os CREAS, que às vezes fica no próprio bairro. Ele pode reclamar diretamente no Ministério Público, tanto por e-mail como por telefone. Ele entra na internet, bota Ministério Público, tem lá a página, tem os acessos. E tem diretamente. Nós recebemos muitas reclamações diretamente. Inclusive, quando a pessoa não quer se envolver, ela vai como anônimo. Pode É também. preservada a identidade dela. Só é importante que ela, como anônima, ela diga os dados que possam identificar o idoso e o suposto violador, porque você pode ser anônimo que denuncia, mas a pessoa que está violando o direito do idoso tem que ser identificada, senão como é que nós vamos atuar? Né? Punir essa pessoa. Ou averiguar a veracidade da denúncia. Certo. Então a gente vai continuar conversando aqui com a doutora Edna sobre os direitos e deveres também, porque diz assim, dá muito direito e não dá dever, né, doutora Edna? E saber como chegar, como ter esse respeito que a doutora Edna está ressaltando aqui, as pessoas com mais de 60 anos. Agora vou deixar uma perguntinha no ar, hein, doutora Edna? Com essa facilidade, hoje a senhora diz, né? O vovô de hoje não é o vovô, não é o meu vovô, nem é o vovô da senhora. Será que não vai mudar essa referência de idoso a partir dos 60 anos? A senhora responde já depois do intervalo. Apoio Cultural. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em Movimento. 3224-0909. O Viver Mais está de volta e hoje nós estamos falando sobre os direitos do idoso. Agora, em outubro, o Estatuto do Idoso vai comemorar 15 anos, né? Vai atingir, não a maioridade, mas debutar, né, doutora Edna? Mas nesse tempo todo, muita coisa já foi feita.
E eu deixei uma pergunta aqui para a doutora Edna Mata, que atua na Promotoria da Defesa do Idoso, se com as pessoas hoje vivendo mais ativas, se não vai mudar essa referência de idoso hoje há 60 anos. Há possibilidade, doutora Edna? Como é que a senhora vislumbra isso? Eu acredito que sim. Vai mudar? Eu O idoso não vai mais ser com 60? Sei, não temos nenhuma proposta legislativa no momento, mas eu acredito que a tendência é essa. Por quê? Porque a Previdência já está tentando colocar a aposentadoria por idade a partir dos 65. A passagem gratuita é a partir de 65. Muitos direitos são a partir de 65. Eu acredito que a tendência, não estou afirmando, porque isso aí que só quem pode pode responder são os legisladores, nossos representantes na Assembleia, na Câmara dos Deputados. Sim. Mas eu acredito que no futuro a tendência é chegar aos 65, até porque na Europa, a grande maioria dos países da Europa, é considerado idoso a partir de 65. Tudo bem, né, doutora Edna, que as pessoas cheguem a essa idade com um corpo rejuvenescido, mas ainda voltar essa questão da falta de respeito, do preconceito. Quais são as denúncias mais comuns e pertinentes que a promotoria recebe em relação ao tratamento do idoso? Por incrível que pareça, quem mais viola o direito do idoso é a família. A família. Nós temos mais violência doméstica familiar na questão da defesa do direito individual do idoso, porque nós atuamos na tutela coletiva e na tutela individual. A tutela coletiva, o que nós atuamos? Nós atuamos na questão da política pública, por exemplo, nós atuamos para melhorar a qualidade do atendimento do idoso nas ILPIs, que antigamente as pessoas chamavam de abrigo, as instituições de longa permanência para idosos, os populares abrigos, nós atuamos, nós exigimos uma série de requisitos para a pessoa, para o abrigo, como certificado de vigilância sanitária dos bombeiros, tem que ter equipe técnica, para que o idoso, o abrigo não seja um depósito de gente, seja um lugar em que o idoso é acolhido e que ele é bem cuidado. Então, na questão individual, nós atendemos os casos individuais em que as pessoas ou denunciam anonimamente, ou o próprio idoso, ou familiar, que acha que tem outra pessoa agredindo o idoso, vai lá nos procurar. E nós temos vários tipos de violação de direito. Institucional, violação de direito na questão do atendimento, da preferência, mas a nossa maioria de atendimentos, pela nossa estatística, pela nossa experiência, é violência, negligência familiar, exploração financeira por parte familiar. O familiar que deveria cuidar, que foi cuidado pelo idoso, filhos, sobrinhos, netos, são os maiores violadores do direito do idoso. E o que pode ser feito, hein, doutora Edna, para reverter isso? O Estatuto tem esse papel ou é uma questão de conscientização? Pois é. Nessa questão, eu sou uma pessoa que acredito muito na educação. Se a gente estudar, comparar com as outras sociedades, todas as sociedades que têm uma menor violência, que têm uma qualidade de vida melhor para o povo de um modo geral, normalmente investiu em educação e inclusão social. O que faz um jovem com 30 anos explorar o pai? É que ele chega aos 30 anos como um adolescente, sem ter emprego, sem ter renda, sem ter profissão, dependendo economicamente daquele pai. Se ele for educado, como na maioria dos países desenvolvidos, para aos 18 anos ele começar a ganhar seu próprio dinheiro, independente da classe social do pai, provavelmente ele não vai violar tanto esse direito, não vai explorar financeiramente, não vai agredir psicologicamente o pai, achando que tem direito, que é uma obrigação daquele pai sustentá-lo. Enfim, e a educação também vai ensinar o respeito. O respeito, como o Carnal falou na questão do respeito. A felicidade, para existir, você tem que ter liberdade e respeito. Como é que um idoso vai ter liberdade se muitos filhos acham que porque o idoso tem 80 anos, ele já pode mandar naquele idoso, nos bens, na vida dele, decidir para onde ele vai, por mais lúcido que ele seja. No caso, assim, o filho só pode intervir quando os pais perdem a consciência, o poder de decisão. Aí entra a questão do curador, da curadoria, né? Um dos primeiros artigos do Estatuto do Idoso diz que o idoso é sujeito de direito. Ou seja, o idoso é um cidadão. Se ele é um cidadão, a vontade dele tem peso, deve prevalecer.
O idoso, mesmo que ele tenha dificuldade de locomoção, alguns problemas de saúde, mas se ele é lúcido, ele tem que decidir onde ele quer morar. Ele tem que ter essa autonomia, ele tem que ter, né? mesmo que tenha assistência da família, ele tem que decidir como administrar os bens dele. Ele tem que ser respeitado as vontades dele. Então, muitas vezes, as pessoas procuram o Ministério Público para decidir a vida do idoso e ele diz, cadê o idoso? Aí ele diz, não, mas ele não vem, porque... Aí a gente, se o idoso tiver dificuldade, a gente tem uma equipe técnica que vai visitar e vai ouvir o idoso sobre aquela questão. E quando ele pode andar, a gente faz questão de ouvir o idoso na própria promotoria, porque se o direito é dele, nós temos que trabalhar o direito dele com ele. Sem dúvida. Nós não podemos esquecer que ele é uma pessoa e que ele comandou aquela vida. Muitas vezes tem conflito porque a filha, um filho, por conveniência, quer botar o pai numa instituição, mesmo particular, ou quer levar o pai para morar com eles. Ora, se o idoso mora 40 anos numa casa, ele não vai querer sair da casa dele. Então a família tem que se organizar para cuidar dele onde ele é mais feliz. Ali naquele canto dele, que ele já conhece os lugares, apesar de ter dificuldade tem de visão. afetividade, ele já tem todo né? um vínculo ali. E, não é, verdade. e eu considero até uma violência psicológica você tirar dali para optar porque é conveniente para você. Não é melhor para ele, não. É melhor para você. Doutora Edna, só um minutinho, que nós temos aqui também no Viver Mais dicas de cinema com a Larissa. Vamos saber qual é o filme que ela vai falar hoje. Oi, Ian, minha dica de filme de hoje é um filme de 2009, estrelado por Brad Pitt e Cate Blanchett. É um filme que é baseado no conto homônimo do F. Scott Fitzgerald e vai contar a história de uma pessoa que nasceu com a seguinte peculiaridade: ele nasceu já velho. Tem gente que costuma dizer que algumas pessoas têm a alma velha, mas no caso desse filme a concretização acontece no próprio corpo. O personagem principal, que é vivido por Brad Pitt, nasce como um pequeno bebê com problemas característicos da velhice, como osteoporose e problemas de visão. Ou seja, diferente do que geralmente acontece, ao invés dele ficar mais velho, ele vai ficando mais jovem com o passar dos anos. É um filme que vai trazer uma reflexão de uma maneira muito delicada a respeito da velhice e da juventude, e também do amor, quando o personagem dele acaba se apaixonando por uma mulher. A personagem da Cate Blanchett acaba se apaixonando por ele mesmo sabendo dessa sua peculiaridade, digamos assim. E é muito bonito de ver o processo dele ficando velho, porém jovem, até ele se tornar novamente uma criança. É um filme que vai trazer à tona a questão do ciclo da vida e uma reflexão muito bonita sobre envelhecer. Então, Ian, a minha dica de filme de hoje é O Curioso Caso de Benjamin Button. E se você gosta de filmes e de cinema, eu te convido a conhecer o meu blog cineemfoco.blogspot.com.br. A gente se vê lá e aqui no Viver Mais. Bom, apesar do estatuto, de toda essa preocupação, a gente sabe que ainda existem muitos casos de negligência. A senhora falou aí nos abrigos, nas casas de repousos, e a maioria das pessoas que está lá tem família, tem filho. É correto isso, né? São os filhos que colocam. Uma realidade. Nós temos, pelo direito, a prevalência é a convivência familiar e comunitária. Então, nós fazemos de tudo para que o idoso fique na sua comunidade, na sua família, na sua casa, no seu habitat, porque ali ele é mais feliz. O que acontece é que, às vezes, os violadores, os agressores, são as pessoas que estão ali com ele. É o filho, é o vizinho, é o tio, às vezes uma idosa que não tem filhos. Isso pode ser denunciado, né? Isso. Aí, às vezes, a proteção para esse idoso é colocar numa instituição, para ele se livrar dessa agressão. Tá. Porque, às vezes, a casa não é dele, a casa é de um parente, às vezes uma idosa solteira, que passou a vida toda cuidando dos sobrinhos, aí está na casa de uma... Aí a irmã morre. Em alguns casos é melhor a ir instituição. mesmo. Ir para a Agora, instituição. Normalmente, pela regra, a gente só manda para a instituição os que não têm família, porque nós temos muitos idosos sem família. Sem dúvida. Bom, doutora Edna, a gente vai voltar a falar com o Leandro Carnal, como eu disse, eu também conversei com ele, ele esteve recentemente aqui em Fortaleza, e a gente falou, quando a gente escuta essa realidade de abandonar um ente querido, vem logo, poxa, essa é uma pessoa que não tem fé, não pensa na lei do retorno, né? Geralmente a gente associa assim.
E eu questionei ao Leandro Carnal que essas pessoas que não têm essa fé, como é que elas podem conduzir a vida? E ele respondeu, vamos ouvir. Eu, apesar de não ser religioso, não acredito que o papel da religião seja apenas de refúgio. A religião pode ser um método de escapismo, como pode ser ver muito filme, como pode ser beber muito. Mas a religião é mais do que isso. A religião é uma gramática, é uma língua diante do mundo, é uma maneira de expressar coisas, é uma maneira de inserir valores. Se a religião fosse apenas um ópio, como disse Marx no 19, se a religião fosse apenas uma espécie de xilocaína, ela teria desaparecido há muito mais tempo, substituída por remédios mais eficazes. A religião pode ser uma xilocaína, e é para algumas pessoas, mas a religião é uma maneira de eu dialogar com o mundo. Da mesma forma, quem não tem pensamentos religiosos, quem busca na ciência ou em outros campos de conhecimento, busca outras formas de comunicação com o mundo. O religioso não é mais escapista do que o ateu. O ateu não é mais feliz do que o religioso. O religioso não é mais ético ou caridoso do que o ateu e vice-versa. São características que cada pessoa busca. Ou, como eu gosto de dizer, eu preciso entender, quando eu entendo a variedade humana, que há seres humanos que gostam de coentro. Eu nunca vou entender como alguém gosta de coentro. O senhor não gosta? Abomino, detesto, odeio. Porém, se algumas pessoas gostam de coentro, elas são éticas, normais e devem ser valorizadas como se fossem pessoas normais. A espécie humana é variada, a religião não torna ninguém nem melhor e nem pior. Há canalhas religiosos e canalhas ateus, mas eu tenho que buscar uma expressão que traduza o meu mundo, que pode ser uma expressão religiosa. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. E o Viver Mais está de volta, hoje recebendo a promotora de justiça, a doutora Edna Mata. Nós estamos falando sobre os 15 anos do Estatuto do Idoso, que será comemorado dia 1º de outubro, né, doutora Edna? Mas agora, em junho, tem uma referência também em relação à data. Qual é essa data? Em junho, dia 15 de junho, é o Dia Mundial de Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa. No Ministério Público, todo dia 15 de junho, nós fazemos um evento sobre isso, para discutir com a sociedade civil sobre essa questão. Então, cada ano é uma temática. Por exemplo, ano passado nós fizemos sobre a questão da violação de direito no âmbito das instituições, a violência institucional. O ano anterior nós fizemos sobre exploração financeira, que é uma questão recorrente. Fizemos, inclusive, campanha na mídia para educar o idoso, porque nós sabemos que esses empréstimos consignados, muitas vezes o idoso é induzido ou pela família. É um golpe. Ou pelas próprias instituições financeiras, fazer esse empréstimo, que na verdade representa a redução da sua renda por muito tempo. E aí ninguém diz, olha, você vai fazer esse empréstimo, mas vai pagar tanto de juro, só mostra a vantagem de pegar o dinheiro, não mostra o custo desse dinheiro, que é muito bom, o empréstimo consignado é muito bom para as instituições financeiras. Né? Esse ano já tem, agora para junho, ano vocês vão trabalhar que tema? A gente ainda não definiu, mas nós vamos aproveitar esse mote, né? Dos 15 anos, dos 15 anos do Estatuto, e eu vou propor, né? Não sei se a equipe vai acolher, mas eu vou propor que a gente fale sobre os 15 anos, quais os avanços e o que precisa ser feito. Pronto, porque que é isso que isso a é um gente tá processo, aqui, que é isso que nós estamos falando aqui. É um processo. Claro que nós já tivemos alguns avanços, mas tem muita coisa por ser feita. Principalmente, doutora Edna, não sei se a senhora concorda comigo, a questão da violência. Eu acho que quando coloca numa casa de repouso, isso pode até reduzir a violência, porque, mora comigo, mas é violentado psicologicamente, verbalmente,
fisicamente, muitas vezes ir para uma casa de apoio evita esse tipo de coisa, mas essa violência ainda, digamos assim, é o fator mais preocupante que deve ser combatido em relação à questão pessoas, da instituição de longa permanência para o idoso. Tem que ser sempre uma exceção, porque mesmo que a gente faça no intuito de proteger para o idoso, quando ele tem familiar principalmente, ir para uma instituição dessa, é um atestado de abandono. E já psicologicamente já significa uma violência. A prova é tanta, e a respeito do tema do Leandro Carnal, de felicidade, né? De respeito, que há uns 4 anos atrás, se eu não me engano, eu fazia parte do Conselho do Idoso, foi feita uma pesquisa no Brasil todo, você vai procurar na internet, você vai ver, sobre o índice de suicídio na pessoa idosa. E foi constatado o seguinte, que o maior índice de suicídio no Brasil é na região sul e o menor índice é na região norte. Só que a região que tem mais política pública, tem mais instituição de longa permanência é a região sul. E eu questionei isso com o Leandro Carnal, que participa hoje também aqui no Viver Mais. Vamos ouvir o que ele diz sobre essa etapa da vida. No início do século XX, nós vivíamos quase a metade do tempo que nós estamos vivendo no início do século XXI. A expectativa de vida aumentou muito. Nós somos cada vez mais no Brasil uma população demograficamente velhos. Há no futuro mais espaço para geriatras do que para pediatras. Há no futuro da demografia brasileira muito espaço para reflexão sobre terceira idade e assim por diante. Se eu não aprender a encarar esse procedimento, que é a passagem natural do tempo e o inevitável declínio de forças, mas aumento da sabedoria, é muito difícil que eu consiga ver. Por isso, o desafio é de ser sábio e ficar sábio antes de envelhecer, para não cumprir a praga que o bobo do Rei Lear diz a ele em Shakespeare, pobre Lear, que envelheceu antes de ficar sábio. É a pior coisa. Não é bom envelhecer fisicamente, nós temos muita questão médica hoje que ajuda, mas a pior coisa é envelhecer como um tolo ou querendo parecer um jovem. Cada época tem os seus problemas. Como é que as pessoas podem ter acesso? Está nas redes sociais? É só colocar? O Ministério Público recebe diretamente, atende diretamente, todo dia de 8 às 2 da tarde. Tem um funcionário só para receber reclamações. Certo. Se mandar e-mail para o Ministério Público também recebe. Aí o e-mail é só entrar na página Ministério Público do Estado do Ceará, lá tem os e-mails, como você acessar. A pessoa passa um e-mail ou a pessoa vai lá. E se a pessoa não quiser se identificar, pode ser anônimo e também pode ser possível fazer a denúncia pelo Disque 100. Nós recebemos muita denúncia do idoso pelo Disque 100. Pronto, o Disque 100 está aí para anotado. Pronto. Vamos ajudar essa fase da vida a ser tranquila, com sonhos, né? E você pode acessar as redes sociais aqui do Viver Mais, está tudo aí anotadinho. E claro que a gente se encontra. Doutora Edna, muito obrigada. E que as pessoas tenham mais respeito em qualquer fase da vida. Criança, idoso, seja o que for. É gente, é ser humano, né? Exato. O respeito é fundamental para a convivência em sociedade. Até o nosso próximo encontro. Apoio Cultural. Chegou Reserva da Família Santa Clara. A diferença é clara. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em movimento.